Muito bem, cá estamos para encerrar, né? Vem você comigo aí, para encerrar o que nós falamos, se você assistiu a aula passada, para encerrar o que nós falamos sobre racionalismo e empirismo e para começar uma nova era aqui, um novo ensinamento para vocês. Mentira, tem relação, tudo uma coisa com a outra, mas é para começar um novo assunto mesmo. Para encerrar, existem ideias inatas na mente humana? Existem ideias que já nasceram com o ser humano? Sim ou não? Empirismo fala que não, com David Hume, e René Descartes fala que sim. Ponto. Para o empirismo, eu preciso vivenciar. É a famosa filosofia de vida, sabe? Guarda isso para vocês não esquecerem, a filosofia da mãe. Vai aprender que você vai viver, você vai saber que é lavar uma louça, você vai saber que é ter que fazer comida, filosofia de vida. Vai sentir a experiência de ter que pagar um código de barra, um boleto, né, com o teu próprio dinheiro, sabe? Aquela filosofia é essa daqui. E o René Descartes com o racionalismo. Não, aqui é a razão. A gente já nasce com ideia inata, sim. Coisas que a gente já nasce com ideias, mesmo bebês. Tá bom? E é assim que a gente encerra. Muito bem. Aí, meus queridos, entre este homem com este cabelo incrível, bonitão, charmoso, e um dos meus preferidos, e um dos preferidos da maioria das pessoas desse mundo, principalmente quem gosta de filosofia, Immanuel Kant. Olha, gente, deixa eu elogiar primeiro Immanuel Kant. Então, Immanuel Kant, que é um dos meus preferidos, ele vive, então, neste período de 1724 e 1800. Olha só, estão vendo o período? Século XVIII também, ó. Século XVIII, tudo no mesmo período, tudo contemporâneo dos outros que nós vimos. Vejam, no mesmo período, numa mesma vivência, os filósofos tendo cada um tipo de pensamento. Vamos lá. É um dos mais importantes filósofos da modernidade. Ele influenciou profundamente o iluminismo com tudo aquilo que ele escreveu, com tudo aquilo que ele pensou, e ele buscou, vamos lá, tem quem brigava lá, né? O racionalismo brigando com o empirismo e vice-versa. Entra Immanuel Kant e fala o seguinte: vou buscar uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Eu vou botar na balança e não vou falar nem que um está totalmente certo e nem que o outro está totalmente errado ou vice-versa. Nós vamos entender. E a reflexão filosófica dele buscou a responder 3 perguntas. O que posso saber? O que eu devo saber? E que me é dado esperar sobre isso que eu estou sabendo? O que eu posso esperar disso que eu tive conhecimento? São essas 3 perguntas que nós vamos aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos lá, um breve histórico dele. Ele nasce no século XVIII, como eu já havia mencionado, na antiga Prússia, que hoje é um pedaço ali da Alemanha, tá? Ali na Europa. E ele era filho de pais protestantes, tá? Teve contato, então... Immanuel Kant é brilhante, porque ele foi um filósofo que teve contato com... Ele foi um ótimo aluno. Ele, na universidade, ele fez questão de ter contato mesmo, porque para poder dar uma resposta do empirismo e do racionalismo, ele precisou ter conhecido cada uma dessas correntes. Então, ele teve contato com as obras de John Locke, David Hume, com o próprio JJ, o nosso amigo, né, Jean-Jacques Rousseau. Foi um grande acadêmico, ele teve acesso às obras, ele estudou muito, né? Ele vive, então, num período de contraste de ideias, porque mesmo no iluminismo, com essa explosão de progresso, de liberdade, igualdade e fraternidade, havia contraste de ideias. Então, ele une das duas formas, os racionais e os empiristas. O que ele faz? Ele faz o meio de campo ali. Sabe o que ele faz? Ele fala que as duas são importantes. E eu também acho que as duas são importantes. Eu acho que chegar ao conhecimento através da razão, que é o que os racionalistas falam, é importante, e chegar ao conhecimento com base na experiência, que é o que o empirismo fala, também está correto. Ele falava o quê, professor? Ele tinha a união das duas formas, tá? A partir daí, ele elabora os seus pensamentos. Então, a partir do entendimento de que o racional e o empirista pode ser mesclado, pode ser valorizado, cada um com a sua ideia, ele começa a desenvolver os seus pensamentos. Então, o nosso querido Immanuel Kant, para ele, olha só, olha que importante, isso para o nosso mundo hoje, turbilhão de informação, de coisa para fazer. Para Immanuel Kant,
Nem tudo precisa duvidar, gente. Nem de tudo, porque lembra? René Descartes falava o seguinte, duvida de tudo. De tudo. Até da própria razão, que é a que leva ao conhecimento. Ou seja, você chegou ao conhecimento, duvidar de novo. Ó, você duvidou da sua própria razão. Não, é duvidar. Por isso, dúvida hiperbólica. Aqui não. Manuel Kant fala que nós não precisávamos duvidar de tudo como pensava René Descartes. A gente poderia deixar de lado o que não merecia ser estudado, o que não contribui com a ciência, que não contribui com o seu aprendizado. E aí a gente consegue ter uma visão tão nítida, tão visível do comportamento humano, né? Porque, veja, a gente se ocupa tanto em aprender coisas que a gente sabe que não vai nos levar a nada. Então, Immanuel Kant, ele fala, de novo, que nós poderíamos deixar de lado o que não merecia ser estudado, o que não iria contribuir com a ciência, com o bem e com o seu aprendizado. Ou seja, o seu conhecimento, a sua opinião sobre a vacina da Covid vai ajudar a ciência? Vai ajudar no teu aprendizado? Vai ajudar no bem comum das coisas? Vai trabalhar o bem comum do ser humano? Então, para que provocar isso? Entende? É necessário pensar. E baseado nisso, nessa ideia de conhecimento, de não ter que duvidar tudo, ele desenvolve, ó a palavrinha-chave aqui, ó, ele desenvolve a teoria dos juízos, que é a forma de conhecimento para ele. A gente conhece alguma coisa através dos juízos. Os juízos que nós temos acerca de alguma coisa. Vamos entender o que significa isso. Teoria dos juízos. Primeiro deles, o juízo analítico. O juízo analítico, ele diz que é a forma mais segura que a gente tem de conhecimento. Ok? Segura em que sentido? É a mais eficaz. Tá? Por exemplo, quer ver? Isso aqui, um triângulo. Todo triângulo tem 3 lados. Isso é fato. Se tiver mais de um lado, ele não vai ser triângulo. Deu para entender isso? Isso daí é o quê? É o juízo analítico. É a forma segura de conhecimento. E isso é uma forma de conhecimento eficaz. Eu sei que não vai ter outra saída. Entende? Juízo analítico das coisas. Pense você aí agora, que pena que a gente não pode se responder agora, mas pense, que outra forma de conhecimento segura você tem, fazendo um juízo analítico de alguma coisa, que você não vai ter escapatória, entende? Você não vai ter escapatória, é isso, é fato, tá? O próximo juízo que ele menciona é o juízo sintético. O que é o juízo sintético? Se o analítico era o mais seguro, o juízo sintético vai ser uma forma de conhecimento mais insegura. Não é errada, é insegura, porque pode ainda estar certo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Bom, essa garrafa, ela é verde, ok? É verde. Isso não significa que toda garrafa, sim, vai ser verde. Outras podem ser e outras não. Ai, mentira, professor! Verdade! Olha só, é para vocês entenderem o seguinte. Quando ele atribui essa ideia de juízo sintético, ele atribui para exemplificar tudo isso que a gente vive mesmo. Se essa garrafa é verde, eu posso afirmar que haverá outras que não são. Diferente do triângulo que eu analisei e falei, não pode ter. Qualquer outro triângulo de qualquer outro tamanho, ó, de qualquer outro tamanho, eles vão ter 3 lados. Agora a garrafa não. Esta garrafa é verde. Podem existir outras que também são verde e outras que não são. Ou seja, essa diferença entre juízo analítico e juízo sintético dá pra gente a ideia de segurança, juízo analítico, e insegurança, juízo sintético. E aí, por último, ele une esses 2 juízos com um novo, que é o juízo sintético a priori, tá? A priori porque a gente é uma ideia já antes. Vamos ver. Ele pode ser seguro num aspecto e inseguro no outro. Ele uniu os 2. Então, analítico é seguro, um conhecimento seguro,
e o sintético um conhecimento inseguro. E agora o juízo sintético a priori, ele une essas duas definições. Como que ele une? Olha o exemplo. Todo corpo é pesado. Vamos lá, coloquei esse exemplo para vocês. Todo corpo é pesado. Para ter peso, é preciso ter massa, ok? Todo corpo precisa ter um peso, de alguma forma. Mas esse peso pode variar, né? O meu peso aqui é diferente lá na Lua, por exemplo. Esse peso pode variar, tá? Isso que ele chama, que ele faz, é uma dialética de Kant que a gente fala. Eu lembro que numa das aulas passadas eu mencionei sobre a dialética de Hegel, sobre ideias contrárias e tal. Aqui é a mesma coisa, é um meio termo. Então, assim, analítico seguro, sintético inseguro, tá? E aqui, sintético a priori, os dois, o aspecto dos dois, tá? Pode ser seguro numa determinada situação e pode ser inseguro em outra, como, por exemplo, o corpo é pesado, tá? Então, para Kant, é essencial que o sujeito saia dos... Olha isso aqui que é importante, isso aqui é uma palavra importante. Que o sujeito saia do seu estado de menoridade. Lembra da palavra menor. O que é menoridade? Menoridade é o que o ser humano vive, a mediocridade, a ignorância, esse comodismo que a gente vive. O que é ser uma pessoa mediana, ó? O que é ser uma pessoa medíocre? Pessoa medíocre é aquela assim, e aí, você gostou de... Ah, gostei, mais ou menos. Ah, pode ser, tá tudo bem. É isso daí. É a pessoa que não sai desse morno, fica dessa inércia, que fica parado o tempo todo, que, sabe, a mediocridade é você negar algo que é tão fácil, entende? Então, para Kant é essencial que você saia desse estado de menoridade através da coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, que é a sua maioridade. O que é a maioridade? Esclarecimento. Por que a pessoa se torna maior de idade? Ó, maioridade. Ah, vamos falar sobre a maioridade. Maioridade, acima de tantos anos, nós entendemos, a lei entende que você tem o quê? Um esclarecimento suficiente para responder pelos seus atos. E é isso que Immanuel Kant fala, que nós precisamos sair dessa mediocridade, desse comodismo onde a gente não chega a conhecimento nenhum e ir até a maioridade. Quantas vezes nós assim, não nos colocamos numa situação tipo, eu preciso fazer alguma coisa nova, aprender alguma coisa, eu estou me sentindo morno, cômodo. É isso que Kant propõe para o ser humano. Sair dessa escassez de conhecimento, porque você já estudou, já conheceu tudo, só está nisso. Não, é para você ir para essa maioridade, para esse esclarecimento. Para ele, os indivíduos são capazes de pensamento próprio. E aí, olha aqui, precisam cultivar a liberdade de pensar. Lá, lembra como Francis Bacon falava dos direitos naturais? Também, ó, parecido, eles têm coisas semelhantes. Então, Kant procurou distinguir o conhecimento puro do conhecimento empírico. Ou seja, o conhecimento puro é aquele primeiro, por isso que chama a priori. É o primeiro conhecimento que a gente tem depois do conhecimento empírico, que é aquele que vem com a experiência da tua vida. Lembra? Então, o conhecimento para Immanuel Kant tem início na experiência. Então, Kant dizia que David Hume havia despertado do seu sono dogmático. Por quê? Ele estudou a obra de David Hume e falou assim, esse cara fala uma coisa boa. Olha só, é verdade, a gente tem que ter experiência, a gente tem que vivenciar as coisas para adquirir conhecimento. Tá? Isso é necessário. Professor, mas aí, então ele tá puxando o saco aqui do David Hume, que é empirista, e você falou que ele fala dos dois, do racionalismo e empirismo. Calma, ele também já concorda com René Descartes em alguma coisa, tá bom? Por exemplo, ele menciona sobre o conhecimento transcendental. O que é o transcendental? Transcendental é o que é comum a todos os homens. Transcende os casos particulares e individuais, ou seja, é um conhecimento que está para todo mundo. O conhecimento para Immanuel Kant, ele só é possível porque existem as faculdades humanas de cognição, ou seja, as estruturas mentais, a nossa mente, que vai o quê? Possibilitar organizar as percepções do conhecimento. Ou seja, a nossa mente é capaz de organizar a nossa vivência, separar as coisas, colocar em caixinha, falar, olha, é assim que se faz, é assim que eu vivi, essa experiência é maravilhosa, essa experiência não foi tão boa, tá? Essas estruturas são transcendentais a priori, ou seja, a priori comum a todos os indivíduos, todos nós temos essa capacidade, tá? Então a resposta,
E aí, Immanuel Kant, racionalismo ou empirismo? A resposta que eu já havia dado, os dois. Ah lá, quer ver? A justificativa. Sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado. E sem entendimento, que é a razão, nenhum seria pensado. Então, pensamentos sem conteúdo são vazios. Ou seja, o René Descartes, vem cá, não adianta você falar que tem ideia inata, que a razão, só a razão leva ao conhecimento. Não adianta a gente ter razão sem ter um conteúdo. Vai ficar vazio, ô René. Ou seja, intuições sem conceito são cegas. Ou seja, e também o David Hume, John Locke e Francis Bacon, não adianta a gente querer ter impressão, vivenciar a filosofia de mamãe lá, de vida, adquirir experiência, se a gente também não tiver conceito das coisas, se a gente não tiver uma razão já estabelecida. Entendeu? Eu preciso dos dois. Olha só, isso aqui é uma fala do próprio, na página 55 do livro do Immanuel Kant, que chama Crítica da Razão Pura. Sem sensibilidade, nenhum objeto é nos dado. E sem entender que é a razão, a gente não tem como pensar. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceito são cegas. Ou seja, dito de outra forma, por Fernando Lang da Silveira, a sensação sem a razão, a sensação sem o racionalismo, o empirismo sem o racionalismo fica vazio. Então ele veio aqui, pegou uma luva de pelica e fez assim, na cara de todos eles, dos racionalistas e do empirismo, falou assim, gente, não dá para vocês ficarem debatendo e falando que é só um ou só outro. O negócio é o seguinte, sensação, empirismo, se não tiver a razão do racionalismo, vai ficar vazio. O que adianta eu conhecer, ter vivência, experiências e impressões, se eu não tenho já uma razão, um pensamento estabelecido, né? E a razão sem a sensação vai ser cega. Porque não adianta eu ter razão, é como se eu tapasse meu olho aqui e quisesse chegar até a câmera, eu ficaria perdido, entendeu? Eu preciso ter a sensação, eu preciso saber que eu estou pisando no tapete, que eu estou pisando no fio que pode fazer chegar até a câmera. Entendem isso? Então, de novo, a sensação sem a razão é vazia e a razão sem a sensação é cega. Esse é Immanuel Kant, um grande pioneiro que influenciou lindamente o iluminismo e que influenciou essa nova forma de pensar. E ele tem uma participação que nós vamos ver lá na aula de moral e ética, fantástica, que ele fala sobre moral e ética. Aliás, vai ser uma aula que a gente vai esclarecer tudo isso, tá bom? Então isso é o criticismo que eu falei lá nas outras aulas, tá bom? Racionalismo, empirismo e criticismo. Criticismo, junção dos dois, do racional e do empírico. Kant, ele dá embasamento e influenciou a grande Revolução Francesa com o iluminismo. Tá? Ele mostra a importância de sair da menoridade, que é quando você é cuidado pelo Estado, que você tem que se responder. É igual você tá lá na idade sendo cuidado pelos seus pais, e depois você vai ter o seu próprio poder, a sua própria liberdade, suas próprias decisões, tá? Tanto é que Kant fala muito da questão de que a gente pode fazer escolhas, só que a gente tem que saber das consequências dela, né? Então, esse é o criticismo, tá? A promessa iluminista das ciências modernas. Então, com esse período que ele vivia, tá? Que era o avanço do saber científico, o domínio crescente da natureza pela tecnologia, ou seja, né, a gente pega a própria Revolução Industrial na Inglaterra, em 1750, onde estava predominando aquela famosa frase, né, o homem sendo substituído pela máquina, né, e aí estavam, né, as pessoas, aconteceu o grande êxodo rural, né, o que foi o êxodo rural? Foi a saída coercitiva. O que é a saída coercitiva? A saída obrigatória do povo do campo que fazia lá, porque como que era a situação? Você, para sobreviver, você fazia a produção de algo, de algum produto para vender desde o começo, né? Você fala, vou fazer uma cesta de bambu. Cesta de bambu para vender é o produto final. Eu vou lá no campo, eu planto bambu, eu vou lá ajudar no desenvolvimento dele, na colheita, vou lá, vou fazer o bambu e eu vou entregar. Com a Revolução Industrial, essa ideia de fábricas de nascimento, começou essa setorização, né? Tanto é que tem um filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, a pessoa só fica apertando o parafuso, ou seja, a pessoa só fica fazendo isso
momento, e essas pessoas, através do surgimento das duas classes, né, burguesia e proletariado, burguesia, os donos do meio de produção, e o proletariado, aqueles que trabalham, o proletariado foi praticamente obrigado pela burguesia. O negócio é o seguinte, ó, você vem trabalhar para mim, você vai morrer de fome. Então você vem. E aí teve esse êxodo rural, as pessoas saíram do campo para ir às cidades. Aí começou aquele vucu-vucu, né? Você imagina um monte de gente ao mesmo tempo saindo do campo para ir para a cidade? Há um crescimento desordenado das cidades, e eles não tinham condições de trabalho como a gente tem hoje, por exemplo, né? Então, assim, não tinham condições de trabalho aceitáveis, satisfatórias para essa vivência na cidade. E aí desenvolveu tudo isso com a ideia já do capitalismo, que também já é um assunto bem sociológico, tá? Mas cabe aqui o aumento exponencial da produtividade, ó, que eu acabei de falar, tinha que produzir muito, né? Tá, o avanço da tecnologia e da própria riqueza material, justamente porque a gente está aqui falando também do capitalismo, né? Desse surgimento, dessas duas classes. Tem quem manda e tem quem obedece. A emancipação das mentes após séculos de opressão religiosa, ou seja, o que é emancipar alguma coisa? Emancipar é você dar importância ao que pensa. Então, a mente humana, de cada ser humano, começou a valer. Entende? Como você pensava, sem se colocar a opressão religiosa, ao cercadinho que a religião colocava, como, por exemplo, na Idade Média que a gente já viu, tá? A transformação das instituições políticas em bases nacionais, ou seja, as instituições políticas começaram a ser o quê? Norteamento para todas as condutas do ser humano. O aprimoramento intelectual e moral dos homens por meio da ação conjunta da educação e das leis. Ou seja, o intelectual do ser humano e o comportamento moral do ser humano, dos homens, começaram a ter uma evolução com base no quê? Na ação conjunta da educação, porque é a única solução para esse mundo, para todos os problemas, sempre será a educação. Com o desenvolvimento todo da tecnologia, não se descobriu até hoje um negócio melhor para fazer a sociedade dar mais certo, que é a educação. Não se tem outra resposta. Pode perguntar para qualquer outro cientista, filósofo, sociólogo, antropólogo, quem quer que seja, tá? Então, com isso, a gente dá o start. O que é o start? A gente dá o início para começar um assunto de extrema importância, que é a ética e a moral. Falar de ética e moral é extremamente desafiador. Por quê? Desafiador não quer dizer que é difícil, mas é difícil colocá-lo em prática. Desafiador porque vai muito de encontro com o que a gente está vivendo a todo momento, tá? E tem que ser bom isso, né? Tem que ser interessante vivenciar. Por exemplo, vamos ler isso daqui junto. Começo com vocês uma brilhante explanação aí do Calvin and Hobbes. Calvin, né? Hoje no colégio tive que decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar, ou se era melhor eu copiar mesmo, colar e passar. Por um lado, o êxito não merecido não me satisfaz, mas pelo outro lado, um fracasso merecido tão pouco. Ou seja, não me satisfaz nenhum e nem outro. Quase todo mundo trapaceia uma vez, pelo menos. As pessoas burlam as regras e acham que podem se dar bem. Mas claro que isso não justifica minhas trapaças. E ele ainda coloca: então pensei, colar numa prova não é para tanto, não se prejudica ninguém. Porém, logo me perguntei, olha só, logo me perguntei se estava racionalizando a minha negativa e a aceitar as consequências de não ter estudado. Ou seja, tudo bem não colar na prova, eu não sei, porque se eu colo é porque eu não sei a resposta. Não é para tanto, não vai prejudicar ninguém. Mas aí eu fiquei pensando, peraí, eu não estou racionalizando isso para poder abraçar as consequências de que eu não sei a resposta? No mundo real, as pessoas só interessa o êxito, não os princípios. O que interessa para as pessoas só se dá bem, independente dos princípios que regem ela fazer aquilo. Mas quem sabe o mundo não é um desastre por causa disso?
Ah, que dilema, e agora? Colar ou não colar, né? E aí o Kelvin pergunta para ele, o que você decidiu? Nada, acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Aí ele fala assim, podes tomar isso como uma vitória moral. Aí ele fala, bem, me parecia bem errado colar num exame de ética, numa prova de ética. Olha, me arrepia todo falar sobre Kelvin Hobbes, porque é uma inteligência gigantesca esse cartunista, esses quadrinhos, porque nos trazem realmente reflexões bombásticas aí sobre o nosso comportamento. Para vocês, você já viveu, então, aí, pensando sobre isso, uma situação semelhante à retratada nesses quadrinhos? Como foi agir em situações como essa? E agora? Colo ou não colo? Como que faz? E aí? Existem circunstâncias para vocês, respondam aí. Para a gente ter uma... Isso aqui é tudo... São perguntas, né? Filosofia, pergunta. São perguntas para nos estimular a estudar sobre moral e ética. Existem circunstâncias nas quais os fins justificam os meios? E aí? Já ouviram essa frase, né? Ah, os fins justificam os meios. Ou, os fins não justificam os meios não, Luiz Fernando. Né? Você não vai fazer desse jeito aqui porque você quer chegar a determinado fim, tá? Você não vem colando porque você quer ter um diploma, não. Você tem que... Não vem justificar, não. Ou seja, a noção do que é certo ou do que é errado pode ser maleável? O que é uma coisa maleável? Ah, depende. Tem certos e errados, depende de tudo. Pode ser maleável? O bem e o mal, eles podem ser absolutos? Uma caixinha assim, ó, é absoluto? Não se tem como falar do bem de outro jeito, não se tem como falar do mal de outro jeito? O que vocês pensam respondendo aí? Pensando nisso, a gente consegue entender o que é ética e moral, que, aliás, é uma confusão danada que as pessoas fazem. Não são conceitos iguais. São parecidos, mas não são iguais. Eles se complementam, né? Mas não são iguais. Tá? E a gente vai ver isso várias vezes aqui no decorrer da aula, tá? Vamos lá. Antes de falar de ética e moral, a gente precisa entender primeiro sobre valores. O que são valores? Né? Essa caneta é ruim, pois falha muito. Né? Esta mulher é atraente. Acho que João agiu mal por não ajudar você. Prefiro comprar este, que é mais barato, tá? Esse tipo de frase, de comportamento, tá muito no nosso dia a dia. Afirmações como essas referem-se aos tipos de valores, de juízos que a gente coloca nisso. Então, por exemplo, os juízos de realidade é quando consideramos o fato de que a caneta, por exemplo, e a mulher existem. A mulher existe? Existe. Uma caneta existe? Existe. Juízo de realidade. É real. Juízo de valor. Juízo de valor é quando eu lhes atribuo uma qualidade que mobiliza a nossa atração ou a nossa repulsa. Ah, aquela mulher é atraente. Ou não, aquela mulher não me atrai. Ou essa caneta, é da marca tal, começa a falhar. Juízo de valor. Não me agrada. Eu não gosto dessa caneta porque ela tem a tampinha diferente da cor. Juízo de valor, porque você atribui uma qualidade que vai mobilizar o teu próprio sentimento. Entende? Seja de atração ou seja de repulsão, tá? Então, esses são os juízos que a gente coloca, os valores, tá? Valores sobre uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma caneta que não está aqui agora, mas uma caneta muito bacana. É uma caneta que se chama caneta Montblanc. Vocês conhecem Montblanc? Caneta Montblanc é uma caneta cara pra cacete, mas muito cara. Tipo, eu não comprei essa caneta, porque eu não tenho dinheiro para comprar essa caneta. Também não roubei essa caneta, tá? Fiquei tranquilo. Essa caneta Montblanc, que é a mais barata, sei lá, em torno de 3 a 4 mil reais. Tem a caneta de 15, 20, caneta Montblanc de 50 mil reais. Veja, essa caneta eu ganhei do meu pai. O meu pai, por sua vez, ganhou essa caneta do pai dele, que é meu avô. E o meu avô, consequentemente, ganhou essa caneta do meu bisavô. Olha só, o Raimundo Paz. E esse meu bisavô ganhou essa caneta de Monteiro Lobato, escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quanto vale essa caneta agora? Juízo de realidade, a caneta existe. Juízo de valor é o que a gente coloca como qualidade.
que tem essa caneta de diferente da realidade, da resistência dela? Tem um negócio que a gente chama de qualidade, ou melhor, de afeto. Ah, porque veio do avô, veio do meu pai, e ainda assim veio do Monteiro Lobato, que tem uma importância, isso aqui, né? É uma importância de afeto, não é verdade? E é mentira, tá? Não ganhei caneta Montblanc nenhuma, só contei essa história só para vocês entenderem que quando o ser humano quer entender sobre valor, quando ele quer saber o que ele entende mesmo sobre verdade, sobre repulsão, sobre atração, o que lhe agrada ou não agrada, ele quer. A gente sabe atribuir valor às coisas, a gente só não pratica muito isso. É pura mentira, tá? Se eu tivesse uma caneta Montblanc nessa pindaíba que eu tô, já tinha vendido ela. Ainda mais se fosse de Monteiro Lobato, já tinha vendido ela para pagar as contas, não é verdade? Só é coisa feia. Mas mentira, eu ia ter afeto na caneta, eu ia querer guardar assim. Ia dar uma coçada para querer vender a caneta? Ia, mas a gente ia segurar porque, meu pai e tal, Monteiro Lobato. No mínimo eu ia fazer uma exposição, cobrar um ingresso, bem brasileiro, né? Cobrar um ingresso para ver, ó, essa caneta Monteiro Lobato pegou na mão para escrever. Tudo mentira, só para mostrar para vocês que realmente a gente... Mas é verdade, a caneta Montblanc é caríssima, é uma coisa absurda, né? Haja peso da caneta, né? Dá preguiça de colocar até um ponto final com ela, de medo de gastar tinta, tá? É mesmo para colocar num portinha-retrato ali, bem bonito. Vamos lá, então. Mas o que são os valores? Então, no século XIX, veja, essa transição do século XVIII para o século XIX, nós colocamos o nome de axiologia. O que é axiologia? É o estudo dos valores. Axios, valores, e logos, teoria, logia, o estudo. É o estudo dos valores. Axiologia. Estudar o porquê que nós atribuímos valor às coisas, sejam eles de realidade ou de realidades ou de qualidade, de valor, tá? Relações entre os seres e o sujeito que os avalia, que é o que a gente mencionou e deu o exemplo ali. Os seres, sejam eles coisas inertes, seres vivos, ideia. Quando a gente fala ser aqui, nessa situação de valor, não é só ser humano, tá? É qualquer coisa inerte, qualquer ser vivo, qualquer ideia, mobilizam, aqui ó, a resposta que eu dei no quadro passado, a afetividade por atração ou por repulsa, que foi o exemplo da caneta. Assim, algo possui valor quando não nos deixa indiferentes. Se algo te incomodou e te fez se mover, independente se você tem um sentimento de gosto ou um sentimento de repulsa, isso já significa que você atribuiu valor. Você conseguiu atribuir algo para aquilo que está à sua frente. Entende? Então, ao nascer valores, quando nós nascemos, o mundo cultural já é um sistema de significados. Quando a gente nasce, a gente já tem significado para tudo, né? Faz tchau pra mamãe, tchau pro papai. A gente já sabe que isso aqui é o tchau. Isso tudo já estava antes de eu nascer, né? Aprendemos desde cedo a como se comportar à mesa, na rua, diante dos estranhos, como andar, como correr, como brincar, como cobrir o corpo e quando desnudá-lo, nossos direitos e os nossos deveres, a gente aprende. Enfim, a gente, conforme atendemos ou violamos os padrões, o que é violamos? Ou fazemos aquilo que é diferente do padrão. Por exemplo, se eu entrar numa sala agora, num lugar, num comércio, no mínimo, no mínimo eu teria que falar bom dia, né, ou boa tarde. Quando eu violo ou quando eu faço alguma coisa que já estava estabelecida, esses comportamentos são avaliados como bons ou maus. Nossa, aquela pessoa, aquele homem não falou nem bom dia quando entrou. Eu estou avaliando, seja do ponto de vista ético, estético ou religioso. Eu não gostei do quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Eu acho que a gente tem que ir assim, com essa roupa, porque o comportamento religioso fala que tem que ser assim. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é quando a gente atende ou viola os padrões que nos são estabelecidos, E para isso, nós temos a ideia de valoração. O que é a ideia de valoração? As pessoas podem achar bonito ou feio o desenho que a gente faz, que nós fizemos. Criticarmos por não ter cedido lugar a uma pessoa mais velha, considerar o preço que pagamos por uma mercadoria, elogiar-nos por mantermos a palavra dada. Então, a gente se alegra ou se arrepende com nossos atos. São as sanções que a gente tem. Tá? Então, o que é valoração? É você dar valor a alguma coisa. Então, você achar bonito ou feio o desenho, você
criticar alguém que cedeu o lugar para uma pessoa no ônibus. Enfim, valoração das coisas. A gente está coberto disso o tempo todo, né? Bom, nós vamos encerrar aqui para na próxima aula. Espero que vocês não percam para a gente falar sobre ética e moral. Agora a gente vai entrar em ética e moral para valer. Perfeito? Obrigado, pessoal. Até a próxima.